e rala o mês inteiro para pagar conta, tem gente que vive como rei às custas do dinheiro público. E o mais impressionante, eles ainda posam de moralistas, de salvadores da pátria, de defensores da família e da honestidade. Hoje você vai entender como Arthur Lira, um nome que muitos só conhecem superficialmente, se tornou o verdadeiro homem mais poderoso do Brasil sem nunca precisar se submeter ao voto popular em nível nacional. Estamos falando de um político que comanda bilhões por baixo dos panos, que transforma emendas parlamentares em moeda de troca, que decide quem cai e quem sobrevive em Brasília. Enquanto o país se ilude com debates ideológicos rasos entre esquerda e direita, Lira continua fazendo exatamente o que sempre fez: concentrar poder, proteger aliados e escapar ileso de escândalos que derrubariam qualquer outro político. E o mais chocante, ele é venerado por boa parte do bolsonarismo, a mesma turma que dizia que ia acabar com tudo isso que está aí. Pois bem, tudo isso que está aí agora atende pelo nome de Arthur Lira. Se você acha que já viu de tudo na política brasileira, espera até ver como se constrói um império com dinheiro secreto, influência hereditária e silêncio comprado. Esse não é apenas mais um vídeo sobre corrupção. É um raio-x do sistema que realmente governa o Brasil. Perfeito! Abaixo está a introdução narrativa completa com base no Hulk expandido, com linguagem forte, ritmo envolvente, tom crítico e estilo documental, ideal para o início do vídeo após o Hulk. Ela prepara o terreno para mergulhar no dossiê de Arthur Lira com tensão crescente. Arthur Lira não é apenas mais um político brasileiro. Ele é a engrenagem central de um sistema que sobrevive a escândalos, crises e presidentes. É o tipo de figura que não precisa aparecer em horário eleitoral ou gritar nas redes sociais para ter poder. Ele já manda, e muito. Presidente da Câmara dos Deputados desde 2021, assumiu um posto que vai muito além do que está no papel. Ele é o verdadeiro operador do Centrão, o grupo político mais faminto, silencioso e eficiente na arte de sobreviver e lucrar em qualquer governo. Mas como esse nome, que por tanto tempo pareceu distante do grande público, passou a controlar bilhões em verbas públicas sem qualquer transparência? Como ele sobreviveu a uma sucessão de denúncias que vão desde violência doméstica e rachadinhas até fraudes milionárias envolvendo kits de robótica e orçamentos secretos? Neste vídeo, você vai entender como Arthur Lira construiu uma carreira sustentada por alianças obscuras, influência familiar e um sistema de blindagem institucional que o coloca acima da lei e das consequências. Mais do que um político, Lira é um símbolo de como o Brasil oficial e o Brasil real caminham em direções opostas. De um lado, o discurso de moralidade e combate à corrupção. Do outro, o uso encarancado do poder para manter a elite política intacta, rica e protegida. Prepare-se para conhecer os bastidores de um império político que usa o Estado como moeda de troca, manipula orçamentos secretos como se fossem cheques pessoais e ainda recebe aplausos de quem jurava lutar contra tudo isso. Afinal, no Brasil, parece que os verdadeiros chefes do jogo nem sempre aparecem na capa do jornal, mas controlam em silêncio cada passo do tabuleiro. Arthur César Pereira de Lira, nascido em 25 de junho de 1969 em Maceió, Alagoas, é uma figura central no cenário político brasileiro, especialmente conhecido por sua presidência na Câmara dos Deputados, 2021 a 2025, e por seu envolvimento no controverso esquema conhecido como orçamento secreto. Esse dossiê apresenta um panorama detalhado de sua trajetória pessoal e política, bem como as acusações e investigações que marcaram sua carreira, incluindo o papel de sua família no contexto político alagoano. Todas as informações são baseadas em fontes públicas e judiciais, com referências a processos e mandados específicos quando disponíveis. Arthur Lira nasceu em Maceió, filho de Benedito de Lira, ex-senador e ex-prefeito de Barra de São Miguel, e Ivanete Pereiro de Lira. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, entre 1988 e 1993, tornando-se advogado, além de atuar como agropecuarista e empresário.
Sua trajetória pessoal é marcada por uma forte influência familiar na política alagoana, com o seu pai sendo uma figura proeminente no estado. Casou-se em 1996 com Juliene Cristiane Santos Lins, com quem teve 2 filhos. O casamento terminou em 2006, após alegações de violência doméstica e um relacionamento extraconjugal de Lira, que resultou numa filha fora do casamento. Juliene acusou Lira de coação, violência doméstica e ocultação de patrimônio, estimado por ela em 11 milhões. Em dezembro de 2007, o desembargador Orlando Monteiro Cavalcante aceitou a denúncia contra Lira, proibindo-o de contatar a vítima, seus familiares ou testemunhas. Processo não identificado publicamente, mas relatado em. Lira negou as acusações, afirmando que seu patrimônio era declarado e que a disputa judicial com a ex-esposa foi resolvida. A família Lira tem uma longa tradição política em Alagoas. Benedito de Lira, pai de Arthur, foi senador 2011 a 2019 e prefeito de Barra de São Miguel, além de deputado estadual. Ele também foi investigado na Operação Lava Jato, com denúncias apresentadas em 4 de setembro de 2015 pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janotti, ao Supremo Tribunal Federal, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Inquérito número 3.995/2015. A investigação apontou que Benedito recebeu 1 milhão para sua campanha ao Senado em 2010 via doleiro Alberto Youssef, oriundo de sobrepreços em contratos da Petrobras. Arthur Lira ingressou na política em 1992, como vereador em Maceió pelo Partido da Frente Liberal, PFL. Foi reeleito em 1996 e, em 1998, elegeu-se deputado estadual, sendo reeleito em 2002 e 2006. Durante esse período, ocupou cargos de destaque na Assembleia Legislativa de Alagoas, ALE. Como primeiro secretário da mesa diretora 2003-2006, sua filiação partidária inclui PFL, 1991-1995, PSD, 1995-2001, PTB, 2001-2003, PMN, 2005-2009 e Progressistas, PP, a partir de 2009. Elegeu-se deputado federal em 2010, sendo reeleito em 2014 e 2018. Durante seus mandatos foi aliado de governos como o de Michel Temer e Jair Bolsonaro, votando a favor de pautas como a reforma trabalhista de 2017 e contra a investigação de Temer no mesmo ano. Lira também foi um dos articuladores da campanha de Jair Bolsonaro, com o PP integrando o bloco de apoio ao ex-presidente. Em 2021, Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, consolidando-se como líder do Centrão, bloco suprapartidário conhecido por sua influência na política brasileira. Durante seu mandato, recusou-se a dar prosseguimento a mais de 140 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Sua gestão foi marcada pela implementação do orçamento secreto, o mecanismo de distribuição de emendas parlamentares sem transparência, que gerou críticas e investigações. O termo orçamento secreto foi cunhado pelo jornal O Estado de São Paulo em 9 de maio de 2021, referindo-se a emendas de relator, RP9, que permitiam a deputados e senadores destinar bilhões de reais a projetos sem identificação pública dos responsáveis. Segundo a senadora Simone Tebet, o esquema pode ser o maior de corrupção do planeta. Lira foi apontado como um dos principais articuladores, utilizando sua posição para direcionar recursos, especialmente para Alagoas. Em 16 de dezembro de 2024, a revista Piauí revelou as emendas de liderança, uma manobra coordenada por Lira e 17 líderes partidários para destinar 4,2 bilhões de reais em 5.449 emendas de comissão, RP8, sem aprovação formal das comissões permanentes. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou em 23 de dezembro de 2024 a abertura de inquérito pela Polícia Federal, PF, para investigar irregularidades. Inquérito não identificado publicamente. Dino também suspendeu o pagamento dessas emendas até que a Câmara publicasse as atas das reuniões das comissões no prazo de 5 dias.
Lira destinou 32 milhões de reais em 2021 para kits de robótica em Alagoas, incluindo 5,8 milhões para Canapi, cidade de 17 mil habitantes. A Operação Hefesto, deflagrada pela PF em 1º de junho de 2023, investigou fraudes de 8 milhões de reais na compra de kits de robótica, envolvendo aliados de Lira, como Luciano Ferreira Cavalcante, ex-assessor, e Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Alagoas, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco, autos não identificados publicamente. O orçamento secreto desequilibrou a relação entre executivo e legislativo, fortalecendo o poder de Lira. Segundo a cientista política Beatriz Rey, o controle das emendas de relator passou do executivo para o presidente da Câmara, garantindo apoio político em troca de recursos. Apesar de decisões do STF em 2022 exigirem transparência, Lira manteve influência sobre 9,8 bilhões de reais em emendas RP2 em 2023, definindo sua distribuição. Operação Taturana, 2007. Deflagrada pela PF em 2007, a Operação Taturana investigou um esquema de rachadinha na AL, quando Lira era deputado estadual. A denúncia do Ministério Público Federal, MPF, apontou desvios de R$ 285 mil por mês, com Lira como chefe do esquema. Processo sob segredo de justiça, citado em Os Bens que os Políticos Fazem, de Chico de Góes. Lira foi condenado por improbidade administrativa em 2012, na primeira instância, e em 2016, na segunda instância, Tribunal de Justiça de Alagoas. Mas participou das eleições de 2018 e 2022 com o liminar do Superior Tribunal de Justiça. Operação Lava Jato, 2015. Em 4 de setembro de 2015, a PGR denunciou Lira e seu pai no STF por corrupção e lavagem de dinheiro no esquema da Petrobras. Inquérito número 3995/2015. Lira teria solicitado R$ 1 milhão ao empreiteiro Ricardo Pessoa em 2011. O STF determinou o sequestro de bens de Lira e seu pai. Caso Jaimerson, 2012. Em 10 de fevereiro de 2012, o assessor Jaimerson José Gomes de Amorim foi preso no aeroporto de Congonhas com R$ 106 mil em dinheiro, pago com cartão de crédito de Lira. A PGR acusou Lira de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, alegando que o valor era propina para manter Francisco Carlos Cabaleiro Colombo na presidência da CBTU. Inquérito número 3512/2012. O STF aceitou a denúncia em 2019, mas a PGR recuou em 2023 e o caso foi arquivado por falta de provas. Outras acusações. Rachadinha na Câmara. Lira empregou 7 parentes de Jair Silva, seu assessor, entre 2011 e 2021, incluindo 2 filhos, 3 sobrinhos, uma ex-mulher e uma prima. Ocultação de patrimônio. Em 2023, o jornal GZH reportou que Lira triplicou seu patrimônio em 4 anos, adquirindo uma mansão, terras e aplicações bancárias. Arthur Lira é uma figura complexa, cuja ascensão política reflete a influência do Centrão e da política clientelista brasileira. Sua trajetória é marcada por denúncias de corrupção, desde a Operação Taturana até o orçamento secreto, mas também por sua habilidade em manter poder e escapar de condenações definitivas. As investigações envolvendo sua família e aliados reforçam a percepção de um sistema político permeado por interesses familiares e regionais. Apesar das acusações, Lira mantém forte influência, como demonstrado por sua presidência na Câmara e sua resiliência jurídica. Se você acha que política é coisa suja, me diga aí nos comentários o que achou dessa lavanderia de Alagoas. E, o pior que no fim, claro, sempre sobra uma cutucada na direita que ama posar de moralista. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe, porque enquanto